1976 a 1980, o programa Silvio Santos era transmitido pela Rede Tupi de televisão, pela Rede Record e também pelo Canal 11 do Rio de Janeiro, simultaneamente. O que mudavam eram apenas os intervalos comerciais, que cada praça fazia o seu intervalo. Em 1980, os funcionários da Tupi fizeram uma greve geral em virtude do atraso dos funcionários, que já chegava a 5 meses. Isso a nível nacional, nas emissoras que pertenciam à TV Tupi. Diante dessa situação, o Ministério das Comunicações se preocupou muito, em virtude de que centenas de funcionários foram a Brasília protestar contra o problema que estava ocorrendo. Então, o Ministério das Comunicações cassou a concessão da TV Tupi e das suas emissoras em todo o Brasil. A TV Tupi saiu do ar. Logo em seguida, o Ministério das Comunicações verificou a situação dramática que estava ocorrendo com os funcionários, que estavam sem receber e não tinham aonde trabalhar. Então, eles resolveram, o Ministério das Comunicações resolveu abrir uma licitação para os empresários que tivessem condições de assumir o que era a ex-TV Tupi, Rede Tupi de televisão. Aí, a TVS participou e a TV Manchete também. Eu sei que o presidente João Batista Figueiredo outorgou à TVS 4 canais que eram pertencentes à Tupi. TVS, Canal 4 de São Paulo, a TV Piratini de Porto Alegre, a TV Marajoara de Belém do Pará e a TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro. E a Manchete ficou com as demais. Esse foi um sonho realizado por nós e pelo Silvio, que nós conseguimos chegar a ganhar uma rede de televisão. Você vai ter um mundo de atrações, muito esporte, notícia e alegria para milhões. Passe pro 4, um show de atrações, uma super programação, um mundo colorido pra você. Passe pro 4. Passe pro 4, no ACVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT. Então, nós estávamos com a TVS, que era uma rede nacional, composta com as suas emissoras, que eu acabei de citar, e mais as afiliadas,
que eram dezenas espalhadas por todo o Brasil. Nós tínhamos uma rede nacional que cobria todo o território brasileiro. Então, é difícil dizer o que a gente sentiu naquele momento, né? Foi um trabalho de anos, e que, na verdade, ninguém acreditava. Dando sequência à cerimônia, passarei a ler. Decreto número 85.842, de 25 de março de 1981. O Presidente da República, usando as atribuições que lhe confere o artigo 81, item 3, combinado com o artigo 8º, item 15, ela. E realmente foi uma novela. Foi uma novela com happy end. E eu então primeiro quero agradecer as pessoas que em algum momento, durante esta licitação, torceram para mim. Eu sei que nós tínhamos preparado uma surpresa para todos os brasileiros. Porque quando o Silvio foi chamado em Brasília para assinar a concessão que dava a ele aqueles canais de televisão, nós entramos no ar imediatamente, no dia da assinatura, no dia 19 de agosto de 1981, a TVS, que viria a ser o SBT, entrava no ar com uma programação completa, que já estava preparada. Era a primeira vez na história, pelo menos no Brasil, de que uma emissora que ganhava uma concessão colocava a emissora no ar no mesmo dia da assinatura. Esse foi um fato histórico para todos os brasileiros e principalmente para aqueles funcionários da Tupi que estavam desempregados. Eu sei que, num primeiro momento, nós fizemos uma festa incrível. Depois da assinatura em Brasília, foi uma festa da equipe extraordinária. O SBT estava no ar com a sua rede de televisão. Então, eu precisava urgentemente contratar uma equipe comercial. Porque o nosso diretor comercial antigo, que era o José Abrão, tinha optado pela política. E nós ficamos desfalcados da comercialização. Luciano Calegari, nós nos conhecemos na primeira década dessa história de vida profissional que está sendo homenageada nesse instante. Primeiro, quando eu trabalhava na Globo, os 3 primeiros anos, ali na Rua das Palmeiras, e você na publicidade Silvio Santos do outro lado. Depois, nós trabalhamos juntos 14 anos. Primeiro, na publicidade Silvio Santos, com o programa do Silvio no domingo, na Globo,
e às quintas-feiras na Rede Tupi de televisão. Em seguida, trabalhamos na montagem da TVS, a TV Estúdios do Rio de Janeiro, a primeira televisão conseguida pelo grupo. E foi um trabalho intenso, uma implantação de gente que ainda era muito nova, profissionais que começaram conosco, e muitas experiências que a gente acabou implantando ali e que hoje são regra para emissoras de televisão nos mais diversos recantos do país. Depois trabalhamos juntos na recuperação da Rede Record, que foi um trabalho conjunto muito interessante, que também contou com a colaboração de bastante gente, muitos profissionais que já estavam na Record e aqueles que acabaram indo junto conosco e formaram uma grande equipe. E finalmente, nós dois como vice-presidentes, você da área artística e de técnica, e eu na área comercial e administrativa de organização das atividades. Nesse trabalho que nós fizemos, nós tivemos a alegria e a oportunidade de formar uma grande equipe, uma equipe que trabalhava como nós dois, de forma harmônica, abnegada, dedicada, uma equipe de profissionais que na verdade constituíram conosco uma grande família. Gente que trabalhava com muita dedicação, muito carinho e gente que refletia a empatia dessa relação harmônica que vinha desde o comando de nossas atividades nessas empresas, nessas transições que nós passamos para a construção de um projeto que é hoje um projeto que é consagrado. E finalmente nós trabalhamos desde o começo na idealização, na montagem, no plano, junto com o Silvio Santos, do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que tem muitas coisas interessantes, inovadoras. Uma delas é aquela capacidade que nós queríamos desenvolver das produções distribuídas por todo o país, de forma centrípeta, mandando mensagem para formar a grande rede e mostrando a capacidade artística, o talento do povo brasileiro, a maneira de ser, criando uma grande nação na área de comunicação do país. Foi realmente um trabalho intenso, de muita dedicação, com muito empenho, mas com essa harmonia e o talento dessa gente. Dedicação assim plena, era todo dia a gente se encontrava, trabalhava, tinha ideias, ia buscar caminhos, fim de semana, era como se a gente tivesse uma segunda casa e aquela era realmente a nossa família profissional. Ali surgiram profissionais que depois foram distribuídos pelas redes de televisão e de rádio também. Nós tínhamos ali artistas que estavam iniciando e que se tornaram grandes expressões nacionais. E interessante é que muitos pequenos anunciantes, eles acabaram crescendo conosco e passaram a ser grandes empresas inclusive multinacionais, e são hoje ainda grande sucesso na atividade empresarial. Luciano, era uma batalha com muita dedicação, era muita harmonia e também marcada por sucessos e batalhas e dificuldades, mas sempre era caracterizada essa condição que eu quero ressaltar, que era esse trabalho amistoso, realmente era uma família. Você, meu amigo, é realmente parte dessa história e, aliás, é parte importantíssima dela. Eu tive a honra e a satisfação de tê-la compartilhado contigo. Esses seus 60 anos também são parte de uma história de comunicação que continua e ainda pode ser muito proveitosa, muito frutífera e ainda pode apresentar muitos bons resultados. É isso que eu sinceramente sinto e desejo. Tenho a alegria de nossa convivência profissional e a grande amizade com você e os seus familiares.
um grande abraço, meu amigo, meu irmão. Você merece todas as homenagens. Muito boa sorte. Um grande abraço. Então, já que nós tínhamos uma rede, tínhamos conseguido tudo aquilo, eu pensei, vou contratar uma senhora equipe. Eu liguei para o Ricardo Scalamandré, na Globo, e nós marcamos uma reunião, e eu disse a ele que eu gostaria de contratá-lo, e expliquei, evidentemente, qual era a nossa meta e aonde nós gostaríamos de chegar, e gostaríamos de contar com a colaboração dele. O Ricardo pensou na Rede Globo, né? Ele era o diretor comercial do estado de São Paulo, né? O principal estado da federação, que mais faturava. Ele ficou de me dar uma resposta no dia seguinte, e o projeto que ele tinha. Então, tudo bem. Eu fiquei assim em dúvida, mas ele me pediu um dia, vamos aguardar um dia. E aí, Luciano, tudo bem? Beleza? Puxa, que bom. Quando o Rodrigo me pediu para gravar um negócio para você, cara, eu fiquei muito contente de ter notícias suas pô, cara, veio na minha cabeça, na mesma hora, sabe, tudo que a gente passou junto naqueles 3 anos que eu tive lá. Mas me veio muito o primeiro dia, quando eu te conheci, que foi num restaurante, eu não me lembro o nome agora, um restaurante mineiro, mas eu me lembro do nosso almoço como se fosse hoje. Você me contando os desafios que a gente teria, o que você esperava de mim. E ali acho que rolou uma empatia, cara, rolou um jeito, a gente gostava das mesmas coisas, a gente era apaixonado por televisão, a gente queria fazer uma televisão legal e tal. E aí eu percebi desde aquele primeiro momento que você seria um grande parceiro. E como você foi, nos 3 anos que eu passei lá, já faz quase 40 anos. Bom, tanto é verdade que 15 dias depois eu estava largando 12 anos de TV Globo, uma carreira em ascensão, etc., para aceitar esse desafio e para estar lá junto contigo. E foi muito legal. Quer dizer, eu acho que aquela época, lá no SBT, aliás não, né? Na época era a TVS, a gente acabou mudando o nome para SBT nesse período. Foi muito bom, foi muito importante para a minha vida como profissional e foi muito importante ter te conhecido. Eu aprendi a te admirar, aprendi muita coisa, inclusive porque eu estava saindo de uma televisão que era o top do top do top, estava entrando num negócio novo, um negócio que estava começando, e você me botava no chão, quando eu viajava, você me botava no chão, e isso foi muito bom para mim, para minha carreira. Eu, de novo, aprendi muito a te admirar, e com certeza você faz parte da história da televisão brasileira, não tenho a menor dúvida disso. E enfim, cara, foi muito gratificante trabalhar com você. Eu tenho muita saudade daquela época, dos perrengues que a gente passava, pelo amor de Deus. Só de lembrar dá vontade de dar risada. Dá vontade não, dá vontade de dar risada. E nós precisamos nos encontrar um dia para bater esse papo, para relembrar essas coisas. Gosto muito de você. Quero muito que você fique com Deus, que você se cuida, não saia de casa nessa época de coronavírus. E vamos ver se a gente cruza algum dia assim para bater um papo. Estou aposentado, então estou mais tranquilo e dá para a gente conversar, tá? Fica com Deus, amigo. Um abraço forte para você, tá? Eu sei que na reunião seguinte que nós fizemos, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele falou: Luciano, eu só posso ir para o SBT se eu levar a minha equipe. A minha equipe tem 30 pessoas e comigo são 31 pessoas. Aí eu vi o valor daquela equipe, né? Que nós deveríamos pagar para ter aquela equipe. E apostei, contratei a equipe, praticamente todos da Rede Globo de televisão. Eu acredito que tenha sido
para nós do SBT, um passo muito decisivo para que o mercado publicitário começasse a ver o SBT com outros olhos, porque nós tínhamos por parte do mercado uma rejeição em virtude de alguns programas que eles chamavam de programas popularescos. E quando a equipe chegou, eles verificaram que nós não estávamos com brincadeira, que nós realmente queríamos ter uma emissora de qualidade. Eu sei que nós fizemos um ajuste na nossa programação, porque nós tínhamos muita audiência e pouco faturamento. Em virtude daquela marca que ficou, daquele antigo programa O Povo na TV, que tinha uma audiência incrível, extraordinária, mas apresentava um conteúdo que era um conteúdo muito forte. Era um programa que não era aceito pelo mercado publicitário. O Povo na TV começa mais cedo, 1h. O Povo na TV, a tribuna livre para você botar a boca no trombone e fazer valer os seus direitos. Informação, utilidade pública e prestação de serviço no programa mais polêmico da televisão. O Hilton Franco comanda ao vivo o Povo na TV. A partir desta segunda-feira, começa mais cedo, 1h. Então, com esses ajustes que nós fizemos, após 6 meses, nós começamos a ter uma resposta excelente do mercado publicitário e dos clientes. Fizemos uma campanha, várias campanhas, aliás, com o Washington Oliveto, que ajudaram muito o SBT. Então, é claro que uma série de atitudes que nós tomamos, evidente, com o ok do Silvio, a colaboração do Silvio, nós conseguimos nos firmar como uma emissora profissional. Aí, em 1985, o Guilherme Stoliar, que era o sobrinho do Silvio, veio para assumir a vice-presidência, que era um cargo vago, que eu estava cobrindo, até que o Silvio decidisse trazer o sobrinho dele, que ele vinha postergando, até que ele resolveu, em 1985, trazer o Guilherme. Aí, então, nós ficamos realmente com uma equipe de ponta, uma equipe excepcional. Meu amigo Luciano, eu estou sentado agora aqui no estúdio da TV Alphaville e me foi dada a missão de transmitir a você um abraço carinhoso, um abraço fraterno e dizer para você que foram muito gostosos os anos todos que nós trabalhamos no SBT, no Grupo Silvio Santos. Nos divertimos muito, fizemos muitas coisas juntos, lutamos bastante, sofremos bastante, enfim. E hoje, aí, estamos velhinhos, eu com meus cabelos brancos e você até sem cabelos, né, Luciano? Fazer o quê, né? Mas olha,
Queria dizer para você que você é um amigo muito querido, você é uma pessoa muito talentosa, eu aprendi muito com você e devo muito a você daquilo que sei, daquilo que sou, porque quando eu comecei na televisão você já estava há alguns anos. Então quero te fazer uma homenagem, quero te fazer um agradecimento, quero te mandar um abraço bem carinhoso, bem apertado, bem fraterno e dizer para você que você mora bem aqui no meu coração e nunca eu vou me separar de você. Ou seja, embora nós estejamos distantes, você mora num lugar, eu moro no outro, a pandemia no momento nos separa, mas saiba que o carinho, o amor e a admiração que eu tenho por você vão persistir por muitos e muitos anos. Luciano, muito obrigado por tudo aquilo que você fez para mim, por tudo aquilo que você fez pelo SBT e pela classe artística de todo o Brasil, porque todos te amam muito. Obrigado, obrigado, obrigado. Um beijão para você. Em 1990, nós tínhamos uma cobertura de 99% do território nacional, mas nesse meio tempo, como eu disse em outras ocasiões, tudo vai bem e de uma hora para outra não vai bem. Veio aquele famoso Plano Collor, que confiscou o dinheiro de todo o povo brasileiro, sem exceção, do mais pobre ao mais rico. Alguma coisa jamais imaginada por qualquer brasileiro. Então o brasileiro só podia lidar o máximo com 50 mil reais da sua conta. E tinha que comprovar, em algumas oportunidades, que tinha algumas coisas que ele vinha pagando. E aí, então, o governo permitia. Mas isso, houve uma queda, né, em todas as empresas brasileiras. Eu acho que uma queda de uns 30% a 40% nessa fase. Para os senhores terem uma ideia, nós tínhamos 2.400 funcionários em todo o Brasil. Eu fui obrigado, por forças da circunstância, a cortar 340 funcionários. Os senhores não têm ideia do que é cortar 340 funcionários. É triste, dói na alma. Mas você, como executivo, tem que imaginar que se você não fizer isso, você vai prejudicar os restantes. Então isso foi feito. E durou esse problema, durou, eu acho que uns 2 ou 3 anos, eu acredito, eu nem me lembro mais quanto tempo esse confisco meteram a mão no brasileiro. Então, nós superamos e fomos em frente, fomos cuidando da programação da maneira que dava. Aí nós tivemos uma novela que nós compramos, Carrossel, que foi um sucesso. Quer dizer, foi um sucesso tão grande que naquele momento que nós estávamos passando, foi um respiro, nós nos aliviamos, tamanho o sucesso dessa novela. E depois dessa novela,
o Silvio começou a comprar as melhores novelas mexicanas. Ele comprou da Televisa. Então nós começamos a passar novelas mexicanas. Aí nós começamos novamente a ter aquelas rejeições, porque evidente que as novelas mexicanas não tinham a mesma qualidade das novelas da Globo, embora as histórias fossem bem melhores. Mas, passando por aquela fase, e com essas novelas, nós conseguimos ter uma audiência bastante razoável. Com anunciantes, que não eram muitos, mas tínhamos anunciantes. Porque as histórias, após algum tempo, foi fazendo com que o telespectador ou a telespectadora se acostumasse um pouco mais com as novelas mexicanas. Aí, eu pensei comigo, uma rede de televisão, para ser uma rede de televisão, de fato, precisa de um jornalismo sério, imparcial, porque só assim ela vai se firmar como uma rede respeitada. É o meu ponto de vista, né? Eu, então, falei com o Silvio sobre o que eu gostaria de fazer, e ele falou, vai em frente. Só que nós precisávamos contratar como um âncora, né? Um apresentador, uma cara nova. Como achar essa cara nova? Então, qual era o jornal na época que era muito respeitado? Na época, a Folha da Tarde. Aí eu entrei em contato com o Boris Casoy, que era o editor-chefe da Folha de São Paulo. Marquei uma reunião com ele, fui bater um papo com ele e vi que ele reunia as condições para ser o âncora que eu imaginava. Aí ele falou, Luciano, eu nem conheço televisão, nunca entrei numa emissora de televisão, e você quer que eu apresente um jornal? E ele nos bastidores, ele é muito gozado. Aí falei, Boris, nós vamos treinar um mês e eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Aí ele falou, Luciano, eu estou tão surpreso que você me balançou e eu preciso pensar um pouco. Eu não quero tomar uma atitude apressada, porque eu sou editor-chefe aqui da Folha há alguns anos e não quero me arrepender. Eu falei, tudo bem, Boris. Pensa aí uns 2, 3 dias e você me dá um toque. Bom, aí ele me ligou, falou, Luciano, vem aqui falar comigo. Aí nós acertamos um contrato e ele veio para o SBT. Aí ele chegou nos estúdios, eu mostrei os estúdios para ele. E ele realmente ficou até emocionado, porque ele nunca tinha entrado num estúdio de televisão e tal. Nós já tínhamos preparado
um cenário para um jornal, né? E eu me fiz de apresentador para que ele tivesse uma ideia daquilo que ele deveria fazer. Aí ele começou a treinar e em 15 dias o Boris estava preparado para inaugurar aquele que seria o nosso TJ Brasil. A Grã-Bretanha suspende os comboios de ajuda humanitária à Bósnia. Isso porque um motorista britânico foi assassinado no país. O TJ Brasil, para estrear, não dependia só do âncora, né? Do Boris. Eu precisava contratar os repórteres que fariam parte de todas as reportagens que iriam ser apresentadas. Contratei o Heraldo Pereira, contratei o Celso Teixeira. 40 policiais subiram o morro. A polícia subiu o morro de São João atrás de Antônio Rosa da Silva, o Parazinho. Ele estaria escondido aqui. O Parazinho é acusado de controlar o tráfico de drogas da favela do Jacarezinho e também de ter participado do sequestro dos estudantes Vânia Bezaquem e Alexandre Benquim. Contratei o Tonico Ferreira, não sei se eu estou me repetindo. Boa noite, estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Greve pode parar os ônibus a partir da meia-noite em São Paulo. Tiros e pancadaria no protesto de servidores municipais em Fortaleza. Balança comercial fecha 96 com déficit histórico. Contratei o Hermano Henning. O enterro de Luiz Gonzaga e Exu é nosso destaque para o próximo bloco. E a comemoração dos 80 anos do paisagista Burle Marx. E contratei mais algumas pessoas de primeira linha, Tinha a Madalena Bonfilioli, a Mônica Waldvogel e a Zileide Silva. E ao vivo, Mônica Waldvogel tem mais informações. Boa noite, Mônica. Boa noite, Boris. Segundo o ministro Fernando Henrique Cardoso, está fora de cogitação vetar a medida provisória aprovada pelo Congresso que aumenta o imposto de renda das... O paciente vai estar ligado a uma série de equipamentos, todos juntos, num carrinho igual a este daqui. Aqui embaixo está o controle do ar comprimido que faz todo o sistema funcionar. Aqui vai estar o microcomputador, que no momento está aqui do lado... A CUT não está deixando o Fórum de Entendimento Nacional. E se a reunião do próximo dia 28 não for adiada, a CUT participa, mas exige respostas para a reposição das perdas salariais, para o reajuste mensal dos salários de acordo com a inflação, para o assentamento de 15 mil famílias e trabalhadores sem terra e para a reintegração dos eletricitários demitidos durante a última greve da categoria. Eu sei que nós formamos uma equipe da pesada. Nós estávamos jogando sério. E também o Roberto Cabrini. Ele participava porque ele era mais na época da parte esportiva e só depois entrou, então que ele passou a ser um repórter investigativo. Pois é, meus amigos, a partir de hoje está em vigor a nova lei do impedimento, que consiste no seguinte: a partir de hoje, o jogador que estiver na mesma linha que o adversário não está mais impedido. Então,
Quando o TJ Brasil entrou no ar, eu, Luciano e toda a equipe, o Guilherme, o Escalamo André, o Leon, isso para nós foi o Alfonso Aurim, que era o nosso diretor técnico, foi alguma coisa, uma vitória, porque nós sabíamos que nós estávamos no caminho certo. Olá, Luciano, como vai? Tudo bom? Saudade sempre. Muito bom estar com você aqui nesse momento. Muita saudade, né? Muita falta. A vida distanciou a gente aí por coisas que a gente não pôde controlar. É uma pena. Você é um dos caras que eu mais sinto falta daquele tempo. É o grande professor, é o grande cara que disciplinou, que o pouquinho que eu sei da televisão, graças a você, você intermediou muitos conflitos, né? Eu era um jovem, imaturo, impulsivo, perdi o pai muito cedo, você intermediou isso muito bem com o Silvio, segurou minha barra muitas vezes, porque eu não era um sujeito muito fácil, não continuo sendo, mas um pouco mais maduro talvez. Muita falta de você, você foi um verdadeiro pai para mim, muito mais do que um chefe. Vamos torcer aí que essa pandemia termine, que isso acabe e que a gente consiga rever, bater papo, se encontrar e matar a saudade aí, né? Porque assim, é muito duro trabalhar longe das pessoas que você se acostumou durante muito tempo, que foram grandes líderes, grandes professores como você. Muita saudade, muito carinho e vamos ver se em breve a gente consegue estar junto novamente. Grande abraço, Luciano, tudo de bom. Felicidade, se cuida aí. Vamos lá. Luciano Calegari, anote, é simplesmente um professor de televisão. Calmo, sabe administrar, sabe conversar com seus subordinados e motivar equipes. Eu conheci o Luciano quando eu fui para o SBT sem a mínima noção de como funcionava a televisão. E o meu professor foi o Luciano Calegari. Tive um bom professor. O Luciano me ensinou muitas coisas. Uma vez eu tive uma ideia de que a gente poderia, por exemplo, aproveitar filmes antigos que seriam muito baratos ou tinham já caído em domínio público, não precisava pagar, para exibir no SBT, e esses filmes antigos teriam feito muito sucesso em outras épocas, então, segundo eu pensava, fariam sucesso durante as apresentações no SBT. E aí o Luciano me mostrou, tecnicamente, que esses filmes tinham perdido o seu valor de audiência. Por quê? Simplesmente porque eles eram muito lentos. O filme evoluiu, ficou mais rápido e o Luciano foi me explicando sempre esses detalhes, me chamando a atenção para esse ou aquele fato que o jornal apresentava e como eu me apresentava pessoalmente. Então eu trabalhei com o Luciano 2 vezes, uma no SBT e outra na Record, ambas as emissoras o tendo como diretor artístico. Olha, ter o Luciano Calegari como diretor artístico não é bom, é um privilégio, Poucos profissionais na praça são tão eficientes, obtêm resultados tão ótimos, tão perfeitos como o Luciano Calegari. Por isso eu tenho o prazer de saudá-lo neste momento em que se homenageia este grande homem de televisão. Luciano Calegari, um grande, gigantesco beijo no seu coração. Olá,
Eu sou Madalena Bonfilholi, sou jornalista, trabalho no SBT, sou repórter do programa do Ratinho. No dia 19 de agosto de 1981, enquanto o Silvio Santos estava dentro do Ministério das Comunicações, assinando a concessão que dava a ele o direito de ter uma nova rede de televisão, eu estava do lado de fora, ao vivo, fazendo a transmissão, dizendo que a partir daquele momento entrava no ar a então TVS, que esse era o nome da nova rede de televisão que o Silvio Santos estava colocando no ar. E o seu Luciano Calegari, obviamente, estava junto, fazendo com que aquele sonho se tornasse realidade. Eu trabalhei muitos anos com ele. Ele já era um homem experiente, um profissional de televisão muito conhecido, e eu era uma garota que tinha alguns anos de experiência como repórter. Eu não sou uma pessoa saudosista, daquelas que falam, ai, que saudades daquele tempo. Eu acho que não adianta a gente reclamar. Um dia não é igual ao outro e a gente tem que se adaptar às mudanças. A gente muda o jeito de fazer o trabalho, a empresa muda o jeito de administrar as coisas, a própria mídia muda o tempo inteiro e hoje em dia a gente não faz televisão. A gente produz conteúdo para muitas mídias diferentes. Não existe mais telespectador. Existe um consumidor de conteúdo. E são muitas telas e a gente tem que produzir esses conteúdos para muitas plataformas. É isso que a gente faz. Então, se eu não sou uma pessoa saudosista, fica parecendo que as coisas vão passando na minha vida e que eu não dou importância para nada, mas não é bem assim. A gente não deixa de admirar e não deixa de se encantar com as pessoas talentosas e maravilhosas que passam pela vida da gente. E dessas pessoas incríveis, a gente vai aprendendo e a gente vai absorvendo muitas e muitas coisas. E todas essas coisas vão formando o profissional que a gente é hoje. Eu já tenho mais de 40 anos de profissão. Quando hoje eu olho para mim e vejo a profissional que eu sou, eu sei que eu fui talhada com a experiência de muitas pessoas. Eu recebi muitas cartilhas de muita gente. E o que eu escolhi ser foi o que eu considerei melhor em algumas pessoas que eu conheci. Agora que eu já sou uma profissional inteira, eu vou dizer para vocês quais são as minhas características mais marcantes e vocês vão dizer para mim com quem que eu me pareço. Tá bem, meu nome é Madalena Bonfilholi. Eu tenho uma ascendência italiana. Eu tenho uma origem em Bolonha. É óbvio que esse sangue borbulhante também formou a minha personalidade. Não tem dúvida disso. Mas eu aprendi com alguém ser do jeito que eu sou. Sem dúvida nenhuma, eu vi isso acontecer debaixo dos meus olhos. Para eu poder ter coragem de ser a profissional que eu sou. Então vamos lá. Eu sou muito exigente com o meu trabalho. Muito, quase perfeccionista. A minha dignidade está acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que não tenho duas palavras. Se eu falei, está falado. Se eu disse que foi assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Eu tenho um senso de justiça muito apurado, mas muito apurado. Quando eu tenho uma ideia ou quando eu tenho um projeto,
Eu luto por aquilo até o final. O final pode não ser favorável a mim, mas eu vou até as últimas consequências com aquela ideia. E tudo que eu faço com paixão, eu faço com entusiasmo, eu faço da melhor maneira que eu posso fazer. E eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Então vocês vão dizer, Madalena, mas hoje em dia as empresas, elas têm, quando elas falam em competências, quando os RHs falam em competências, elas buscam pessoas um pouco mais maleáveis do que você. Elas buscam pessoas que têm principalmente resiliência, Madalena. Tá bom, gente, tá certo. Profissionais assim como você descreveu, tão parecidas com uma pessoa que a gente conhece, né? Talvez não ganhem muito dinheiro, talvez não sejam tão reconhecidas quanto deveriam, talvez não vão garantir a melhor posição dentro da empresa, talvez se forem artistas não obtenham o máximo de fama, mas uma coisa vocês podem ter certeza: pessoas assim sempre vão ter muita credibilidade e muito prestígio. E lhes digo mais, meus amigos, gostando de mim ou não gostando, gostando do senhor Luciano Calegari ou não gostando, quando contarem a história da televisão brasileira, vão ter que falar de nós dois. E quando olharem para a minha geração, vão saber que nós tivemos como professor o grande profissional, o grande homem, aquela pessoa que trabalhava com paixão e com amor, chamada Luciano Calegari. Luciano Calegari faz parte da história da TV brasileira, né? Eu agradeço muito a ele, principalmente por ter dado assim um incentivo muito grande na minha carreira. Foi ele quem me trouxe dos Estados Unidos de volta para o Brasil, onde eu era correspondente da Globo, né? E sempre na função de repórter. Luciano abriu as portas para que eu apresentasse da bancada, né, o jornal, o Telejornal Brasil, no lugar do Boris Casoy. O Boris tinha saído do SBT, indo para a Record, e eu fui o seu substituto. E durante mais de 20 anos estive aí no SBT apresentando os programas de notícias, não é, como âncora na bancada dos jornais do SBT. Portanto, é uma pessoa que também, além na área de entretenimento, ele teve uma participação importante, não é, no jornalismo. Não só nos jornais de hard news, mas no próprio SBT Repórter. Me lembro, sabe, da retaguarda do Luciano Calegari em nosso trabalho no SBT, no Sistema Brasileiro de Televisão. Um grande abraço, Luciano. Falar do Luciano Calegari é falar simplesmente de um dos mais importantes, um dos maiores, um dos mais brilhantes profissionais de toda a história da TV brasileira. Em primeiro lugar, um sujeito muito carismático, jeitão italiano, sempre muito bem-humorado, falava alto, falava grosso, mas também sabia ser humano, ou seja, aquele comandante que tira da equipe dele o melhor que ela tem a oferecer. Eu conheci o Lucianão, a gente sempre o chamava de Lucianão, quando ele me convidou, ele me guindou ao posto de chefe da equipe de esportes da cobertura do SBT da Copa de 1990 na Itália. Juntamente com o filho dele, o Lucianinho Calegari, pessoa assim, de muita competência, a gente montou uma equipe histórica, a começar pelos comentaristas, estilos antagônicos e Sócrates, de Tele Santana, de Emerson Leão, tinha ainda o mestre Orlando Duarte, na narração Luiz Alfredo,
o Ivo Morgante, na apresentação João Carlos Albuquerque. O SBT criou naquela época também a figura mítica do Amarelinho, o boneco que as crianças e os adultos também adoravam. Foi um sucesso muito grande. Depois, o Lucianão me convidou para cobrir o outro lado da Fórmula 1. A gente cobria as corridas, no começo me dava um credencial, começou a dar tanto resultado que tiraram as nossas credenciais, mas o trabalho não parou. Durante um ano todo, a gente mostrava o outro lado da Fórmula 1. Fez tanto sucesso que no ano seguinte a Globo me convidou para ser correspondente em Londres, um trabalho que marcou muito a minha história. Depois o Lucianão me trouxe de volta para o SBT para ser diretor do escritório do SBT em Nova York. Ou seja, o Lucianão sempre esteve presente em momentos decisivos, momentos determinantes da minha carreira. E eu o admiro muito como líder. Cara de muita criatividade, de muita visão. Certamente a TV brasileira seria muito mais pobre sem um cara como o Luciano Calegari, que faz falta quando ele não está atuando, porque é um cara que imprime o jeito dele, um jeito de muita humanidade e, acima de tudo, de muita dignidade de fazer televisão. Lucianão, eu rendo a você as minhas maiores homenagens. Você é um cara fora de série.